Fala galera, beleza? Eu sou o Jones, mais um pouco quadrinhos, mais um direto da banca, 3 títulos que vão desde o horror, passando por um título importado e caindo nos super-heróis meio que engraçadinhos que nós temos na Marvel, beleza? Vamos lá, bora lá! O primeiro título de hoje, Vampiro Americano Segundo Ciclo, do Scott Snyder e do Rafael Albuquerque, com cores do Dave McCrae. Então, caras, é o seguinte, eu gosto bastante de Vampiro Americano, já vamos falar para vocês. Mas essa edição aqui, que encaderna, na verdade, essa nova fase do Vampiro Americano, do número 6 até o 11, que se passa nos anos 60, ali, que é quando estava tendo a corrida espacial, a Guerra Fria e tal coisa, ela, cara, deixou um pouquinho a desejar, pelo menos para mim, em algumas escolhas de trama que o Snyder faz, tá? Mas, enfim, nessa história a gente vê os Abomina Americana, que são Calvin Poole, Skinner Sweet e a nossa querida Pearl Jones, se aliando aos vassalos da Estrela da Manhã para tentar readquirir um artefato que já esteve em poder dos vassalos anteriormente e que agora está mocosado num lugar, tá? E caras, é o seguinte, aqui a gente vê o grande desafio deles, que na verdade é uma presença que está em toda a revista, em todo o arco, né? É um negociador que é um agente da grande besta, que é a coisa mais próxima do mal encarnado que existe nesse universo do vampiro americano. Mas, apesar de ter uma boa evolução em termos de narrativa, em termos de caracterização dos personagens, eu acho que algumas decisões do Snyder aqui não foram legais. Eu acho que poderiam ter sido desenvolvidas de uma forma melhor. Aqui ele pega ali, não sei se de repente ele quis aproveitar a época da corrida espacial e acaba levando os personagens para alguma coisa que meio que descaracteriza esse universo, tá? Esse universo do vampiro americano é mais, na medida do possível, vamos dizer assim, um terror mais clássico. Não precisaria ter esse tipo de fuga, que na verdade foge um pouco do contexto até agora apresentado na história desse universo do vampiro americano, tá? Mas aqui a gente vê um dos nossos personagens, tá? Nossos protagonistas, ele está corrompido pela grande besta e isso dá um monte de confusão, tá? A história é boa, mas na verdade ela meio que parece ser um arco meio entre safra, sabe? Aquele que prepara para alguma coisa maior. E o vampiro americano aqui, o título, né, o Skinner Sweet, que é o vampiro americano original, está passando por momentos um tanto quanto ruins, digamos dessa forma. Mas, caras, Vampiro Americano é um título muito bacana, tá? Esse encadernado especificamente deu uma sacudida no negócio, passou numa lombadinha ali que deu uma caidinha, mas é legal, cara. A arte do Rafael Albuquerque é muito boa mesmo. Eu acho que é uma revista que vale a pena você acompanhar. E agora é torcer para o nosso Skinner Sweet e companhia tomarem algumas condutas mais divertidas, ou pelo menos mais cabulosas no próximo número. Mas Vampiro Americano é sempre uma boa pedida. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. E o segundo material de hoje, Superman Rebirth, tá? Já vamos falando já que vão ter alguns spoilers aqui, então se você não está acompanhando o que está acontecendo nas revistas dos Novos 52, não acompanhou Convergência, e de repente não quer saber o que vem depois dessa fase que está saindo no Brasil, talvez seja bom separar por aqui e ver só o próximo material, tá legal? Mas vamos lá! Superman Rebirth número 1 saiu no mesmo estilo, né, dos títulos que saíram dos personagens principais do Rebirth lá, que serviu para estruturar o que ia acontecer no universo daqueles personagens da DC, tá? O Batman teve um, o Lanterna teve um, o Flash teve um e assim por diante. Esse aqui é o do Superman, tá? E após a morte do Superman do universo Novo 52, aqui a gente vê que o Superman, que era o nosso Superman do universo pré-Novo 52, reaparecendo. É o mesmo Superman que a gente vai ver em Lois e Clark, que vai ser um encadernado que a Panini ainda não lançou, mas está para lançar. Mas aqui, após muito tempo agindo escondido, o Superman, o nosso Superman do universo que a gente estava acostumado, reaparece. E ele reaparece após a morte do Superman do universo 952, tá? Essa história aqui é escrita pelo Peter Tomasi e pelo Patrick Gleason, que é um desenhista que trabalha normalmente junto com o Tomasi, e desenhada pelo Doug Monk. Caras, é o seguinte, é uma boa história, mas é aquela história que
Na verdade, todos os primeiros números do Rebirth meio que estrutura o que vem depois. E aqui não é diferente. Então a gente vê o Superman, o nosso Superman conhecido, reencontrando, ou encontrando pela primeira vez, se vocês preferirem, a Lana Lang, que está no túmulo do Superman, na Superman Novo 52, em Metrópolis. Ele encontra a Lana e eles batem um papo ali. E caras, eu achei legal, tá? Nessa história aqui, já nos primeiros quadros dela, nos primeiros recordatórios, o Peter Tomasi e o Patrick Gleason, eles já estabelecem o tom da coisa, tá? Já mostram que esse Superman aqui, ele está querendo, como a proposta do Rebirth, trazer o otimismo de volta ao universo DC. Cara, é uma história bem desenhada, bem escrita, não reinventa a roda, conta a história do Superman pré-Nova 52, para quem ainda não conhece, e mostra qual vai ser a cara desse Superman novamente no universo DC, tá? Só vai um toque para quem de repente não está sabendo nada do Rebirth, do que está rolando lá fora nos Novos 52. Na primeira edição, eu e o Tom Jones lá no Depósito das Ideias HQs, nós fizemos um vídeo falando sobre ela, tá? Daqui do lado. E caras, vocês vão ver, quando vocês pegarem esses primeiros títulos, o tom é muito diferente, tem um tom assim de, fizemos coisa errada e queremos colocar tudo de volta nos trilhos. Então, caras, vão de coração aberto, que realmente eu acho que essa fase da DC promete. E nessa semana saíram os dados consolidados das revistas vendidas lá no mercado americano no mês de julho. E caras, o Rebirth da DC, com menor quantidade de títulos, vendeu muito mais do que a Marvel, tá? Assim, proporcionalmente, inclusive em dólares, em valor. E mais um detalhe, os títulos acabaram baixando de preço, tá? Então, com menos títulos, menor valor do preço da capa, conseguiu desbancar a Marvel. Isso é uma coisa que a DC vai segurar? Não sei. Mas mostra que o interesse retornou, tá? No universo DC, uma coisa que estava meio que perdida nos Novos 52. Tentaram dar um jeito com o DC e ainda assim não funcionou legal. E o Rebirth é meio que uma meia-culpa da editora tentando achar o caminho novamente, beleza? Cara, se você não leu ainda, vai atrás, compra importado, lê por aí, porque, cara, essa fase do Rebirth, que chegue logo aqui pela Panini, porque vale a pena. E o último material de hoje, Guardiões da Galáxia, revista mensal da Panini número 18, tá? Já vai um alerta aqui, essas histórias aqui são a última revista mensal, na verdade, antes das Guerras Secretas, tá? A última revista mensal dos Guardiões da Galáxia antes das Guerras Secretas. Se você não sabe ainda das Guerras Secretas, o que é, o que vai fazer, o que isso aí significa, aqui do meu lado tem um videozinho rápido que eu explico para vocês o que você precisa saber antes de começar a ler essa trama, tá? Que vai ser o grande evento da Marvel desse semestre aqui no Brasil e que reestrutura todo o universo, né? Marvel para o futuro. Mas enfim, aqui Guardiões da Galáxia, nós temos 3 histórias, tá? A primeira dos Guardiões mostrando as consequências do Peter Quill tendo sido eleito, escolhido, intimado, se você preferir, a ser o presidente de Spartax, que é o mundo natal do pai dele, e o pai dele deu ruim e tal, tá preso em Amber. Se vocês estão acompanhando as edições anteriores, vocês estão ligados. Mas enfim, é uma história, o Guardiões da Galáxia do Bendis, cara, ele meio que o grande X dele, a grande sacada dele é a caracterização. E aqui não fica fora disso, tá? Os personagens são bem caracterizados. A única coisa que eu não gosto, cara, que eu não gosto mesmo, é o romance dele com a Kitty Pryde, tá? Fala, pô, mas é legal, é bem escrito, não sei o que e tal, mas, cara, a Kitty Pryde pra mim é a eterna namorada do Colossus, e era lá que ela devia ficar e tal e coisa, mas enfim, esquecendo essa parte, o namoro deles é bem retratado, tá? Então é bem divertido e tal. A gente vê o Venom, vê também o Rocket Raccoon com as suas frases de efeito, e a gente vê a Gamora no fim tomando uma decisão que afeta o futuro da equipe. No final aqui, como não podia deixar de ser, o título mensal acabou, tudo vai para Guerras Secretas, e é assim que ele acaba, tá? As 2 histórias que vêm depois, na verdade, são do Rocket Raccoon, que é uma trama assim, leve, descompromissada, com desenhos bem caricatos, escrita pelo Scott Young, e os desenhos são do Jake Parker, que meio que se inspira no traço, na verdade, do Scott Young. Então, assim, tracinho bacana, caricato, historinha divertida, descompromissada, engraçada, tá?
Tem o Cosmos, cara, que é um cachorro astronauta soviético, aparece aqui, tem uma participação bem divertida. Cara, eu gosto desse título, tá? Bem assim pra você espairecer, tá? É um título que acho bem legal de acompanhar. Mas acabou, agora é Guerras Secretas. Se você não está acompanhando, tá na hora de ver o que você vai fazer da tua vida, não é verdade? Bom, galera, esse foi mais um Direto da Banca. Tivemos aí o nosso Scott Snyder do Brazuca Rafael Albuquerque, tivemos aí um materialzinho importado, tivemos ainda a diversão, na verdade, do Senhor das Galáxias, do sua trupe, dos Guardiões, e mais o Rocket Raccoon e o Groot, que também aparece numa aventurinha deles ali fora da equipe. Bem divertido e tal e coisa. Mas, enfim, acabaram as revistas mensais da Marvel, tem Guerras Secretas, todo mundo vai falar sobre Guerras Secretas no universo Marvel. E você, já está acompanhando? Esse mês ainda temos a tag dos Vingadores das HQs, que mostra realmente esse negócio. Vale a pena acompanhar? Não vale a pena acompanhar? Falando sobre Guerras Secretas, que vão ter trocentos tie-in, revistas aí que a Panini vai lançar enquanto essa saga está sendo publicada, beleza? Então, moçada, é isso aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você já está inscrito, espalhe por aí e tal, sobre a gente. Deixa o seu joinha aí e até a próxima.